certeza você já ouviu falar em ataque cardíaco ou infarto. Mas você sabia que é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo? O ataque cardíaco se dá quando há uma obstrução de alguma das artérias coronárias, ou das principais artérias coronárias, que são 3, ou algum dos seus ramos. Durante toda a nossa vida, nosso organismo acumula gordura e colesterol dentro das paredes de nossas artérias. De acordo com os hábitos de vida e condições de saúde de cada um, essas substâncias se juntam com maior intensidade. Esse acúmulo pode crescer até bloquear a passagem de sangue, ou mais frequentemente, sofrer uma lesão estimulando o desenvolvimento de um coágulo. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer. Normalmente, esse ataque ele é acompanhado de dor no peito, ou dor em mandíbula, dor em ombro, mas muitas vezes esse infarto pode acontecer sem que haja dor. Quando há obstrução da coronária, o que acontece? Vai havendo uma morte. O músculo cardíaco vai morrendo aos pouquinhos. Se você não tiver uma intervenção rápida para melhorar o fluxo naquela região, o ataque cardíaco, o infarto, ele vai progredindo até haver a morte daquele pedaço do músculo cardíaco. O infarto, na verdade, é uma doença multifatorial. Ela tem vários fatores de risco. Os principais que a gente aborda hoje em dia, que tem mais cuidado em abordar, história familiar. Se você tem familiares próximos, pai, mãe, irmãos, que tiveram infarto, principalmente antes da terceira idade, abaixo dos 65 anos de idade, isso é muito importante. Os diabéticos são considerados hoje coronarianos em potencial. Hoje a gente olha para os diabéticos com um olhar mais atento, porque os diabéticos eles têm uma chance muito grande de evoluir para um infarto. Além disso, existe a hipertensão, o colesterol, né? Principalmente a fração LDL, que é o colesterol ruim, quando é muito alta, é fator de risco, o fumo, a obesidade, o estresse, o sedentarismo, todos esses fatores acumulados vão aumentando a chance. Então, quanto mais fatores de risco a pessoa tiver, maior é a chance que ela tem. Nós colocamos esses dados numa tabela e podemos calcular qual é a chance que essa pessoa pode vir ter infarto nos próximos 10 anos. Então, como eu abordei anteriormente, tem um fator de risco que não tem como a gente modificar, que é a genética. Isso não tem jeito, eu até brinco, meus pacientes falam assim, não dá para mudar você de família. Seu pai é esse, sua mãe é essa, você então tem essa genética. Tirando esse fator, que é o genético, todos os outros fatores você pode trabalhar. Você pode controlar a hipertensão, controlar bem a diabetes, controlar o colesterol, tirar a pessoa do sedentarismo, fazer uma dieta balanceada, cessação do tabagismo. Todo esse conjunto de atitudes diminui muito a chance da pessoa vir a ter um infarto, porque, como eu disse previamente, a pessoa, quanto mais fatores de risco tem, maior é a chance. Quanto menos, menor é a chance. Só que para que isso aconteça, tem que se fazer a medicina preventiva de qualidade, ou seja, você tem que abordar o paciente e o paciente também tem que nos ajudar nesse trabalho. O infarto fulminante é quando há uma obstrução de alguma grande artéria coronária. A coronária esquerda ela tem um tronco antes dela se dividir. Então muitas vezes a obstrução se dá bem no começo da coronária esquerda e a região coronária, a região cardíaca que vai ficar sem oxigênio, sem alimentação, é muito grande. E esse infarto sendo muito extenso, muitas vezes o restante do coração que não foi acometido não dá conta de bombear o sangue. Há uma impregnação de ácido lático nessa região, como se fosse uma cãibra. Quando a gente está fazendo atividade física muito intensa, começa a juntar ácido lático e dá uma cãibra na perna da gente. Esse ácido lático no coração pode levar a uma arritmia, e muitas vezes uma arritmia fatal. Então o infarto fulminante, muitas vezes, ele vem junto com uma arritmia fatal. É uma arritmia onde o coração não contrai mais, ele apenas chacoalha, ele para de bombear o sangue. Então o infarto fatal, o infarto fulminante, é esse, onde há uma oclusão de uma artéria muito importante, normalmente conjunto com uma arritmia grave, ou às vezes o infarto não é tão grande,
mas a arritmia desencadeada por esse infarto foi tão grave a ponto de levar o paciente, né, a pessoa, a óbito. Os pacientes que têm o maior risco de infarto fulminante, na verdade, são os pacientes que têm o maior risco de ter infarto, tá? Porque não existe uma categoria de paciente que você fala, não, esse vai ter infarto fulminante, esse não vai ter. O infarto ele pode ser fulminante ou não, dependendo do número de coronárias que forem acometidas pelo infarto, ou dependendo do tamanho da coronária que for acometida naquele momento do infarto. Então, o paciente que tem mais chance de infarto fulminante é o paciente que tem mais chance de infarto. Nitidamente, visivelmente, a gente percebe hoje em dia, o diabético, o que tem histórico familiar de doença coronariana, esses pacientes são considerados de alto risco para infarto. E é lógico que ele tem alto risco para infarto, ele vai ter um risco de infarto fulminante maior. Com base nos sintomas, históricos de doenças pessoais e familiares e resultados de exames solicitados, é possível confirmar o problema. Só então começa o tratamento, que pode ser feito com medicamentos ou uma técnica chamada angioplastia. Uma coisa que tem chamado a atenção da gente é o infarto em mulheres. As mulheres, ela tem um coração menor do que o do homem. O coração da mulher é mais delicado, a mulher é mais delicada que o homem como um todo. Então, nas mulheres, o infarto às vezes não é tão grande e muitas vezes o infarto evolui para o infarto fulminante pela delicadeza do coração da mulher. Então, hoje nós estamos com uma outra visão em relação à mulher, porque ela pode até infartar, em termos de quantidade, até um pouco menos do que o homem. Mas o infarto na mulher é mais grave. Nesse momento, o mais importante, que a gente sabe, que tempo é músculo. O que quer dizer tempo é músculo? Quanto mais rápido você levar esse paciente para uma sala de emergência e ele sofrer um procedimento de desobstrução da coronária, ou seja, uma angioplastia, quanto mais rápido esse paciente chegar no pronto-socorro, no hospital, no local onde tem esse recurso, maior a chance dele sobreviver e maior a chance dele sobreviver sem sequela. Além da dor, o paciente pode apresentar suor frio, falta de ar e até desmaio. Ao notar sinais como esses, o socorro deve ser imediato. Muitas vezes, nos dias de hoje, o pós-infartado ele chega para a gente já com uma angioplastia, porque ele foi para um serviço de pronto-socorro, foi feita a angioplastia e ele vem para a gente já angioplastado. Então, o que nós temos que observar nesse paciente? Aquela artéria que foi culpada do infarto foi tratada. A gente tem que ver se esse paciente não vai desenvolver doença em outras artérias ou se aquela artéria que foi tratada não vai dar problema mais adiante. Temos que fazer testes para ver como é que essa pessoa se comporta no esforço, como é que o coração desse paciente se comporta no esforço. Então existem exames como o teste ergométrico, o ecocardiograma sob estresse farmacológico, que a gente chama de ecoestresse, tem a cintilografia cardíaca, tem tomografia de coronária, temos hoje vários recursos, até um outro cateterismo, dependendo do caso, você pode fazer para avaliar se esse paciente já está em condições de voltar à vida normal. Se você fez um teste provocativo nele, se você colocou ele sob esforço e foi tudo bem no exame dele, foi tudo bem, não mostrou lesão, não mostrou dor, nada disso, você vai reprogramando a vida dele à normalidade. Então você começa liberando para atividades físicas moderadas e você vê como a pessoa vai se comportando. O ideal é liberar ele para atividade física logo, porque quando você faz atividade física, você está estimulando o seu coração a criar novos caminhos para essas coronárias e aí você faz a formação de novas artérias para melhorar o abastecimento do coração. Então eu acho que nesse caso, o importante é o médico ter a visão de se o paciente estiver bem reabilitado desse infarto, não tiver com sequelas graves, levar logo para a reabilitação. E se tiver com sequelas maiores, tratar essas sequelas e também colocar ele rapidamente para fazer atividade física. Nem que seja atividade leve, mas é importante, é fundamental a retomada da atividade física. Se você apresentar sintomas de ataque cardíaco, procure o médico imediatamente.